mais uma reunião, então, de terça-feira do CEPET. E hoje é um dia que na aula de fundo nós vamos ter a presença do Dr. Paulo Gotardo, da Paraíba. Ele é um médico intensivista responsável pelo curso ECOTIM. Então, a gente vai ter uma noite muito dirigida para revisar algumas situações importantes em que nós podemos utilizar, que vocês podem utilizar o aparelho de ultrassom, de ecografia na beira do leito, na UTI, tanto para fazer diagnóstico, quanto para fazer monitorização das intervenções clínicas que vocês fazem, principalmente as intervenções hemodinâmicas. Mas antes disso, o Bruno vai fazer uma revisão de um consenso publicado na Critical Care no ano passado. E eu pedi para o Paulo, e ele estará presente na tua apresentação, viu, Bruno? E aí ele faz também os comentários da tua apresentação como uma introdução à aula dele posterior. Então, é uma noite muito dirigida para ultrassonografia na beira do leito. Mas eu quero aproveitar aí uns 10 minutos para falar um pouco dos infográficos, né? As grandes revistas de terapia intensiva, as revistas médicas, de um modo geral, mas as de terapia intensiva também, o New England, o JAMA, a Critical Care Medicine, a Critical Care, tem publicado, junto com os ensaios clínicos, os grandes trials, tem publicado uns infográficos muito didáticos que servem para poder resumir o estudo clínico. Eu, na semana passada, circulei com vocês um estudo da Critical Care Medicine a respeito da intervenção com administração de hemoglobina nos doentes com infarto agudo do miocárdio. E circulei ontem o estudo HOT-ICU, publicado no New England, está publicado na página do New England atualmente. Ele foi um estudo publicado online em janeiro deste ano. Houve algumas pequenas correções e ele foi publicado de uma forma definitiva agora na semana passada. Então, para poder ressaltar a importância, talvez, os infográficos nos ajudam a fazer divulgação mais rápida de grandes trials. E eu vou fazer isso 1, 2 vezes por semana com vocês, e mostrando de alguma forma de que forma que o infográfico pode nos ajudar a sustentar intervenções médicas importantes na beira do leito, ou eventualmente modificar ações médicas. Então, para poder ressaltar a importância dos infográficos como um instrumento de educação rápida, que fique claro que os infográficos eles não trazem os estudos clínicos na sua íntegra, mas eles servem como uma abordagem rápida, uma overview, uma revisão rápida de como foi feito o estudo, dos seus resultados principais, e depois, para aqueles que têm interesse, certamente todos vocês, e buscar informações mais a miúde, mais completa daí nos ensaios clínicos, dentro das revistas propriamente dito. Então, para poder dar sustentação ao infográfico do HOT-ICU, eu vou apresentar para vocês aí uns 8, 10 minutos da importância que tem de você fazer o manejo, o acerto da saturação arterial do oxigênio, da PaO2, na beira do leito nos doentes críticos, em especial nos doentes sob ventilação mecânica. Há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu fiz essa apresentação. Eu tirei aqui alguns slides
e tem alguns slides novos daí no final da minha apresentação, mas de alguma forma já mostrando o oxigênio, ele é fundamental ou tóxico para a vida? Então, a ideia de que o oxigênio em pequena quantidade ele pode ser muito ruim, mas o oxigênio em grande quantidade também é deletério para a vida e causa lesões importantes, causa lesões significativas. Talvez a gente não precise de tanto oxigênio, né? Nosso sistema, ao longo da nossa evolução filogenética, essa cascata de oxigênio mostra, por exemplo, que nós respiramos ar ambiente com uma PaO2 ao redor de 160 milímetros de mercúrio. Isso, à medida que o ar cai dentro da traqueia, do alvéolo, da aorta, do capilar, do intestício, lá na célula chega uma concentração média de ao redor de 20, 25 milímetros de mercúrio, não mais do que isso. Então, muito do oxigênio vai se perdendo ao longo do caminho. A célula não precisa de tanto oxigênio. E muito oxigênio para a célula, vocês todos sabem, lá da fisiologia básica, que isso acaba frequentemente acarretando liberação, produção e liberação, grande quantidade de radicais livres de oxigênio. E os radicais livres de oxigênio estão relacionados com várias lesões tóxicas por organismo, desde aqui, na parte esquerda de quem está olhando esse slide, desde lesão pulmonar com atelectasia, pode gerar lesão de retina, isso é muito comum, principalmente em recém-natos, hemólise de eritrócito, lesão miocárdica, efeitos tóxicos para o rim, para o fígado, efeitos gonadais deletérios, enfim, uma série de complicações que, de um modo geral, a gente não afere isso na beira do leito, mas que fique claro que liberação de radicais livres de oxigênio pode ser bastante tóxica para o organismo. E evidências crescentes de efeitos deletérios de que utilização de frações inspiradas de oxigênio muito alta pode ter efeitos ruins, piores desfechos em pacientes com ventilação mecânica, em pacientes com infarto agudo do miocárdio, em pacientes com AVE, pós-ressuscitação cardiorrespiratória e doença crítica em geral, ou seja, muito oxigênio, de um modo geral, está relacionado com alguns efeitos deletérios e pior desfecho do que uma concentração de oxigênio na arterial mais próxima do normal ou, eventualmente, mais próxima de 60 milímetros de mercúrio, como eu vou rapidamente mostrar aqui. Então, essa história ela é relativamente recente, no sentido de que grandes ensaios, grandes cortes têm sido publicadas, principalmente nos últimos 12, 15 anos, mais ou menos. Mas essa grande corte, com mais de 15 mil doentes publicados em 2008, mostra aí uma curva meio que em U, né, mostrando que a mortalidade é maior nos pacientes com menos do que 66 milímetros de mercúrio, mas ela também é maior naqueles pacientes com mais do que 100 milímetros de mercúrio, tendo uma tendência para uma mortalidade mais baixa, ao redor de 66 a 80 milímetros de mercúrio. Outros estudos têm mostrado mais ou menos a mesma coisa, né? Vejam, aqui em pacientes em ventilação mecânica, são 152 mil pacientes. Também mostram uma relação com uma curva que parece uma curva em U, ou seja, concentrações baixas e concentrações altas, piores do que concentrações intermediárias de PaO2. Em pacientes com AVE isquêmico, a mesma coisa, né? Concentrações muito baixas, maior mortalidade, concentrações muito altas também, concentrações intermediárias parecem ser aquelas melhor associadas com desfecho. Doentes pós-reanimação cardiorrespiratória, também os doentes que fazem hiperóxia pós-reanimação também têm mortalidade aumentada, isso em diversas cortes, algumas delas com centenas, com milhares de doentes. Essa corte aqui, do JAMA de 2010, são mais de 2.000 doentes em pós-parada cardiorrespiratória.
Então, lá atrás, quando isso foi apresentado, mais ou menos uns 5 anos atrás, a gente já estava falando de que talvez a gente devesse escolher 2 novas estratégias para a hipoxemia, né? A primeira delas seria um controle mais preciso da oxigenação, em que a gente tivesse um alvo mais evidente de qual é a PaO2, a saturação arterial de oxigênio, para cada doente, evitando variações, e eventualmente alguns doentes até que pudesse ser permitido uma hipoxemia permissiva, permitindo valores mais baixos de PaO2 e saturação arterial de oxigênio quando eles fossem tolerados, ou seja, olhar para o doente mais do que só o alvo da PaO2 ou da saturação arterial de oxigênio. Embora isso fossem estratégias que fossem sugeridas, a gente não sabe exatamente qual no controle preciso da oxigenação, na PCAO, qual seria essa PaO2 ou qual seria essa saturação arterial de oxigênio que seria melhor para todos os doentes, né? Então, aí começa a aparecer algumas sugestões, como, por exemplo, talvez uma PaO2 entre 60 e 75 milímetros de mercúrio como alvo, mas sem que tivesse estudos nessa direção que pudessem suportar isso. A ideia é de que a gente pudesse encontrar de uma forma individualizada a melhor oxigenação para cada um dos doentes, que pudesse estar aqui embaixo, causando a menor quantidade de dano para os tecidos e os melhores desfechos, evitando a hiperoxemia e evitando também a hipoxemia. Acho que isso vale como uma estratégia de beira de leito para todo mundo. Há alguns doentes até que conseguem suportar uma relativa hipóxia celular, porque se aclimatizam a essa discreta hipoxemia, saturações, às vezes, arteriais de oxigênio de 88, 89, 90, às vezes são bem tolerados por alguns doentes, principalmente, obviamente, aqueles doentes que já vivem num regime de hipoxemia prolongada, como classicamente os doentes com doença pulmonar crônica. Então, é dentro desse contexto que tem esses 2 trabalhos, né? O primeiro deles é o LOCO, né? Um estudo publicado no New England na metade do ano passado, que mostrou uma tendência para uma melhor desfecho nos doentes que tinham oxigenoterapia liberal, quando comparados com os doentes com uma estratégia de administração de oxigênio conservadora. Mas vejam que esse é um estudo com um número pequeno de doentes, são 200 doentes, 100 mais ou menos em cada corpo. Não foi estatisticamente significativa a diferença. Esse estudo acabou parando porque esses doentes com a estratégia conservadora desenvolviam sintomas de isquemia mesentérica mais frequentemente, e o estudo, então, foi parado por segurança. Mas, pelo fato de ter um número pequeno de doentes, ele não foi conclusivo. Então, é nesse contexto que vem o nosso infográfico, e eu vou discutir um pouquinho do infográfico com vocês. É um estudo feito na Dinamarca, nos países escandinavos, que lideraram esse estudo, um ensaio multicêntrico, publicado agora no New England. E o resumo, então, tentando abordar esse problema pelo infográfico, né? A ideia aqui é que eu, de alguma forma, enfatize para vocês de que essa é uma estratégia de educação rápida, mas que ela não é suficiente, então, muitas vezes vocês vão ter que complementar isso com os estudos. Mas aqui, olhando para o infográfico, então, o infográfico ele mostra o título, né? Alvos de oxigenação maior ou menor para pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica aguda. Pacientes com SARA, basicamente. Não foram, obviamente, doentes com Covid, porque o estudo está publicado desde janeiro e ele já terminou no começo do ano passado a inclusão de doentes.
Então, o problema clínico é que o alvo de oxigenação para pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica não é muito claro, né? A gente geralmente tem aqueles alvos de 94, 95% de saturação arterial de oxigênio, mas sem que isso tenha embasamento clínico. Então, um estudo multicêntrico, randomizado na Europa, principalmente na Escandinávia, comparou 60 milímetros de mercúrio com 90 milímetros de mercúrio. Uma população de quase 3 mil doentes, quase 1.500 doentes em cada uma das cortes. Então, é isso que o infográfico aqui mostra rapidamente para nós. Quais foram os resultados? Os resultados é de que não houve diferença entre os grupos na mortalidade em 90 dias e também não houve diferença significativa nos desfechos secundários, ou seja, na porcentagem de dias livres, sem necessidade de nenhuma outra suporte de vida, diálise, droga vasoativa, etc. Também não houve diferença em tempo vivo após a alta hospitalar e nem novos episódios de choque, de isquemia miocárdica, de AVE isquêmico ou de isquemia intestinal nas duas cortes, quando você compara uma intervenção com outra intervenção. Aqui, de uma forma mais particular, a Kaplan-Meier, né, foram aproximadamente 3 mil doentes, nenhuma diferença significativa em quem usou o grupo mais baixo ou o grupo mais alto. Então, acho que de uma forma clara não houve diferença estatisticamente significativa nem para o principal desfecho primário, nem para alguns desfechos secundários importantes, como alterações isquêmicas em alguns órgãos chaves, como, por exemplo, o cérebro e o coração. Algumas limitações, você veja que o infográfico traz isso rapidamente. A mortalidade no ensaio ela foi um pouco maior do que nos estudos prévios, mostrando então que existe um pouco de diferença na população estudada. Se a gente for olhar aqui, a mortalidade em 90 dias é de 40%. Então, nos dá uma ideia de que é uma população com insuficiência respiratória relativamente grave. A mortalidade aí é quase metade dos doentes, mas é a mortalidade dos doentes com SARA grave mesmo. 40%, 50%. A mortalidade com SARA nos últimos anos diminuiu até uns 10 anos atrás, mas não diminuiu mais importantemente nos últimos 10 anos. Existem algumas populações que não foram estudadas de uma forma mais a miúde, né? Como, por exemplo, os doentes em pós-operatório. Olhando a tabela 1, existe aproximadamente 10% só dos doentes em pós-operatório. Os doentes com encefalopatia isquêmica hipóxica, como, por exemplo, os doentes pós-parada cardíaca. E os doentes com SARA aguda também não, são aqueles doentes que vão para a unidade de terapia intensiva e que depois ficam mais tempo que você daí controla a PaO2, a saturação, a FiO2, para poder encontrar um alvo, até que o doente possa receber alta, ser estubado ou que tenha um desfecho favorável ou um desfecho desfavorável. A conclusão do estudo, a conclusão do infográfico, estou tentando chamar a atenção aqui de que a ideia é ressaltar a importância desse instrumento educacional para que a gente possa criar horizontes, né, maior número de informações possível que possa resultar em suporte às atividades de vocês na beira do leito. A conclusão é de que entre pacientes adultos admitidos na UTI com insuficiência respiratória hipoxêmica, um alvo de PaO2 de 60 não resulta em menor mortalidade em 90 dias do que um alvo de 90 milímetros de mercúrio, né? A ideia é de que talvez 90 pudesse acrescentar mortalidade por efeitos de uma relativa hiperoxemia, mas isso não aconteceu, foi igual. Então, acho que de alguma forma isso
sustenta a ideia de que para um doente com SARA, de um modo geral, essa parte mais inferior da curva, vocês aceitarem uma PaO2 ao redor de 60 ou uma saturação arterial de oxigênio ao redor de 90, não precisa obsessivamente, às vezes, fazer grandes estratégias ventilatórias, às vezes ter que estourar uma driving pressure, ou utilizar frações inspiradas de oxigênio mais altas, ou fazer manobras de recrutamento que nós praticamente não fazemos mais, mas acho isso desnecessário. Se o doente estiver bem compensado, sem sinais de hipóxia tecidual, uma oxigenação arterial, com uma PaO2 ao redor de 60, uma saturação arterial ao redor de 90, ela é igual a uma PaO2 ao redor de 90. Então, acho que essa aqui é a mensagem do infográfico. Eu quis também trazer um pouco do contexto sobre o qual ele está suportado.